Marcos 4, amados. Nós já fizemos uma leitura no início, mas eu estarei lendo mais um texto que está na sequência. Nós hoje vamos iniciar aqui uma série de mensagens sobre o tema As Parábolas de Jesus. Hoje é a primeira mensagem e eu quero ler com os irmãos Marcos 4, versículo 33, diz assim: E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Quero ler com a igreja, versículo 34, vamos ler todos juntos, amados. Vamos lá? 1, 2, 3. E sem oremos. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te damos graças, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua presença nesta noite, de poder louvar o Teu nome, de poder ouvir a Tua voz, e que o Senhor possa continuar falando conosco através da Sua palavra. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje nós vamos, como eu tinha dito para os irmãos, nós vamos iniciar aqui uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. Como eu disse na semana passada, as parábolas de Jesus, elas são extremamente importantes para que a gente possa entender o Evangelho, entender aquilo que Jesus deixou para nós. Ao decorrer da mensagem, eu vou pontuar aqui algumas coisas importantes. Essa primeira mensagem aqui, eu não sei quantas serão, e também não necessariamente será todo domingo que eu vou falar sobre parábolas, possa ser que mude o assunto, mas eu quero começar esse ciclo e encerrar esse ciclo de mensagens sobre esse tema que eu considero fundamental, importantíssimo, e hoje os irmãos vão entender um pouco o porquê que esse assunto é importante. Algumas mensagens serão o que eu vou ministrar, outras eu vou convidar pessoas para ministrar e vão ministrar dentro desse tema também, para que a gente possa concluir esse assunto. Na mensagem de hoje, não vai ser necessariamente uma pregação, porque vai ser uma introdução ao tema. Hoje eu quero falar sobre a importância das parábolas. Não necessariamente eu vou explicar hoje aqui alguma parábola, mas nós vamos falar um pouco sobre a importância das parábolas, como entender as parábolas, e os irmãos vão entender ao longo da mensagem. A primeira coisa que eu queria frisar com os irmãos, eu peço para que você deixe sua Bíblia aberta, é que no capítulo 4, nós vamos focar bastante aí no capítulo 4, mas os irmãos vão entender o porquê. No capítulo 4, o versículo 1 diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. Primeira coisa, o ministério de Jesus, na sua essência, grande parte do tempo dele foi dedicado ao ensino. Jesus, acima de tudo, ele era um mestre. É por isso que as pessoas, quando elas dirigiam-se a Jesus, elas chamavam ele de mestre, de rabi. Porque o Senhor Jesus, ele dedicava grande parte do seu tempo ao ensino. Logo, nós vemos isso quando ele inicia o seu ministério, e a primeira coisa que ele faz para iniciar o seu ministério é convidar pessoas para seguir. Ele convoca discípulos que justamente iriam aprender com ele. Como nós já falamos aqui, e está até ali, ide e fazei discípulos. Porque o Senhor Jesus, grande parte do ministério dele, ele gastou a energia dele, o tempo dele, o esforço dele para preparar os seus discípulos, porque depois que ele fosse assunto aos céus, os seus discípulos queriam continuar a missão dele. Então ele aplicou muito esforço a isso. Então o Senhor Jesus, ele era em suma um mestre. Quando a gente fala de mestre, Eula, meu amor, você não esquece de reiniciar ali para mim, por gentileza.
mestre é aquele que é apto para ensinar. Mestre é isso, alguém apto para ensinar. Na linguagem de hoje, na linguagem nossa, talvez seria uma palavra melhor, a palavra professor. Jesus, ele era um professor dos professores, o mestre dos mestres. Inclusive, há livros que foram escritos por homens que nem creem em Jesus como Deus, que nem seguem a Jesus como uma fé, mas eles admiram a didática de Jesus e a maneira ao qual ele conseguiu discipular homens e convencer esses homens a darem a sua vida por amor à sua causa. Então o Senhor Jesus, ele era o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, e ele aplicava o ministério dele em ensinar. Logo, um seguidor do Senhor Jesus, alguém que quer seguir a Jesus, ele também precisa ter interesse em aprender. Porque se o nosso mestre tem interesse em ensinar, nós que somos discípulos devemos ter interesse em aprender. Isso é a característica de um discípulo. E o Senhor Jesus, ele era um mestre. Ele aplicava o seu esforço para ensinar. Agora, todo professor, independente de qual matéria que seja, para que ele possa ensinar o aluno, ele precisa de uma coisa que se chama metodologia. Método. O que é o método? Método é a forma que você consegue levar o seu aluno do ponto A para o ponto B. É a forma de você conduzir o seu aluno numa jornada gradativa para que ele possa chegar em determinado objetivo. Isso é o método. Porque você pode ter um grande conhecimento sobre qualquer assunto, mas ter o conhecimento sobre algum assunto não significa que você estará pronto para ensinar isso para alguém. Já viu aquela coisa, eu sei fazer, mas eu não sei ensinar. É mais ou menos por aí. Tem pessoa que às vezes ela domina algum assunto, mas ela não sabe como ensinar isso de forma gradativa. Por que ele não sabe? Porque ele não tem um método. Então, todo professor, todo bom professor, ele é identificado pelo método que ele usa para ensinar, pela metodologia. E o Senhor Jesus, o método dele para ensinar era as parábolas. As parábolas eram um dos principais métodos que Jesus tinha para ensinar os seus discípulos. E é por isso que é tão importante a gente entender sobre as parábolas. Aí vai a pergunta, mas o que é uma parábola? A parábola é uma comparação. Parábola é comparação. É você comparar uma coisa com outra. Basicamente, o Senhor Jesus, ele usava as parábolas como método para comparar as coisas materiais com verdades espirituais. Então é por isso que a parábola, ela era um método para ensinar algo que era espiritual, mas ele usava coisas materiais. Por exemplo, nós lemos aqui no início do semeador. O semeador que saiu a semear. Para nós, hoje em dia, a maioria de vocês aqui, grande parte é jovem. Quantos aqui já plantaram alguma coisa? Vocês já plantaram feijãozinho lá na escola, que eu sei, vocês não plantaram muita coisa. Mas já viveu na roça mesmo, já plantou na roça. Quantos que já plantou na roça? Oh, Deus, que é isso? Vocês plantaram? Que é isso? Tem fazendeiro aqui no nosso meio, irmãos. Tem fazendeiro aqui, que benção. Então, veja bem. A verdade é que a maioria de nós não entende muita coisa de plantação. Com exceção do Joe e da Cássia, meu tio Valdeci que está ali. Mas a maioria não sabe muito como plantar, irmãos. Mas naquela época, as pessoas sabiam. Porque a economia naquela época, ela dependia da agricultura, de animais, da pesca. Então a maioria das pessoas ou trabalhava plantando alguma coisa, ou trabalhava pescando, ou era construtor. Então era o que movimentava. Então essa questão da semeadura era algo comum naqueles dias. Então Jesus usava algo que era comum para aquelas pessoas, para que ele pudesse ensinar algo espiritual para eles. Então, por exemplo, a parábola da semeadura, do semeador, a parábola das 10 virgens, enfim, e várias outras parábolas que eram de coisas corriqueiras, coisas que faziam parte da vida deles. Então, por isso que a parábola é uma comparação. Você compara algo que é material para ensinar uma verdade espiritual. Agora, as parábolas de Jesus, como eu disse, elas são a base do ensino de Jesus. Eu quero ler com os irmãos, Marcos 4, versículo 33. Veja o que diz. E com muitas parábolas tais lhes
lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então veja que Marcos está dizendo que Jesus sempre usava parábolas para falar com as pessoas. Nós vamos encontrar Jesus falando sem parábolas. Por exemplo, no Sermão da Montanha, que é o principal sermão do Senhor Jesus, muitas coisas aí ele falou sem parábolas. Então, quando Marcos fala aqui que Jesus nunca falava sem parábolas, ele está dizendo mais especificamente sobre o assunto reino de Deus. As parábolas de Jesus, em sua maioria, elas tratavam sobre o reino de Deus. Porque as pessoas daquela época, aqui eu quero que você entenda, e por isso que essa mensagem aqui ela é uma introdução apenas ao tema. As pessoas daquela época, irmãos, os judeus lá daquela época, na mente deles, eles tinham uma expectativa acerca de Jesus. Eles esperavam uma coisa, eles esperavam que o Messias iria vir e iria libertar Israel de Roma, que eles eram escravos de Roma. Então eles aguardavam o Messias que iria libertar eles, que iria resolver o problema da pobreza, porque eles estavam escravos. Há quem diga que as pessoas naquela época pagavam 30% de imposto. Então você imagine, 30% do seu salário, embora hoje em dia não é muito diferente disso, né? Só que a gente paga meio que sem ver. Mas naquela época eles eram escravizados. Então não tinha como eles terem uma vida confortável. Então o que eles esperavam? Olha, quando vir o Messias, ele vai libertar a gente. Quando o Messias vir e colocar o reino dele, porque o Messias viria para reinar. Messias descendente de Davi. O que Davi foi? Davi foi um rei. Então eles aguardavam um Messias que iria vir para reinar. Então eles tinham essa expectativa. Mas aí quando vem Jesus, Jesus vai estabelecer o seu reino. Mas o reino de Jesus, o reino de Deus, não era da forma que eles esperavam. Eles esperavam um reino visível, um reino material, um reino humano. Mas Jesus veio para estabelecer um reino espiritual. Então, para que Jesus conseguisse ensinar as pessoas sobre a natureza do reino de Deus, as características do reino de Deus, ele usava as parábolas. Então é por isso que as parábolas, elas são a base do ensino do Senhor Jesus. Quinto ponto que eu queria frisar nessa introdução. As parábolas, uma pergunta para os irmãos. As parábolas, presta atenção, elas são fáceis ou difíceis de compreender? Fáceis ou difíceis, irmão? Acho que é fácil. As parábolas, muitos acham que é fácil, outros acham que é difícil. Como que é? Depende. Exatamente. Esse é o ponto. As parábolas, elas são fáceis e difíceis ao mesmo tempo. E eu vou explicar para os irmãos o porquê. Tinha parábolas que Jesus ministrava, que ela era simples de compreender, porque ele mesmo explicava. Por exemplo, a parábola do semeador. Ele contou a parábola. Saiu o semeador a semear, e aí ele terminou a parábola. Não é o foco aqui hoje. E aí, irmãos, ele acabou a mensagem, foi embora. E aí os discípulos, no versículo 10, veja aí versículo 10. Marcos 4, 10. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram acerca da parábola. Ou seja, se as parábolas fossem algo fácil de entender, os discípulos teriam entendido. Mas perceba que nessa daqui, por exemplo, eles não entenderam. E aí Jesus vai e dá a explicação, que essa explicação está acessível a nós. Mas perceba que grande parte das pessoas que ouviram essa parábola, elas não entenderam. Porque Jesus falou a parábola para a multidão, mas ele só foi dar a explicação para os discípulos em particular. Os irmãos vão ver que tem muita parábola que Jesus não explicou.
Ou seja, tem parábola que é fácil de entender, tem parábola que é autoexplicativa, mas tem parábola que não é simples de se compreender, que é necessário esforço para entender, como qualquer assunto na vida. Eu não disse aqui para os irmãos que o Senhor Jesus é o professor, é o mestre. Quando você estava lá na escola, toda a matéria você entendia de primeira? Não. Tinha coisa que você tinha que pegar, pensar, perguntar para o professor, se esforçar para que você entendesse. Mesma coisa as parábolas. Tem parábolas que você vai ouvir e vai entender. Agora tem outras que você vai ter que meditar, vai ter que pensar, vai ter que se esforçar para que você possa entender a mensagem. Então, as parábolas, elas nem sempre elas são fáceis de entender. Isso é um ponto importante. E como eu disse para os irmãos, as parábolas, elas revelam a natureza do reino de Deus. E, infelizmente, assim como naquela época, muitas pessoas não entendiam as parábolas de Jesus, ainda hoje tem pessoas que não entendem o que é o reino de Deus. E aqui eu quero frisar para os irmãos. É por isso que nós vamos fazer essa série de mensagens sobre as parábolas. Porque as parábolas, elas revelam a natureza do reino de Deus. Elas vão nos mostrar o que é o reino de Deus. Porque muitas pessoas não entendem o que é o reino de Deus. A pessoa confunde o reino de Deus com a instituição, com o nome da igreja, com a placa da igreja, com a organização religiosa. Algumas pessoas, eles se orgulham de dizer: eu sou da denominação X, eu nasci aqui e vou morrer aqui. Eu sou católico apostólico romano e vou morrer católico apostólico romano. Muitas pessoas, elas se orgulham da religião, mas ele não entende que o Senhor Jesus, ele veio aqui na terra não para estabelecer uma religião, embora isso foi natural, não para estabelecer instituições, embora isso também faça parte, mas ele veio para estabelecer o reino dele, o reino de Deus. E quando eu entendo de fato o que é o reino de Deus, aí sim eu vou entender de que forma que eu posso contribuir para o reino de Deus, de que forma que eu posso trabalhar para o reino de Deus. E nós vamos falar aqui ao longo das mensagens, amado, como que eu posso trabalhar para o reino. Porque muitas pessoas acham que trabalhar para o reino é apenas estar na igreja, nas quatro paredes. Mas na verdade o reino de Deus está em todo lugar, amado. Porque o reino de Deus são as pessoas. Tem pessoas que ele é muito abençoado na profissão dele, na área que Deus chamou ele para fazer. Não importa qual seja, pode ser um CEO de uma empresa, pode ser um trabalho simples. Mas às vezes Deus quer usar essa pessoa lá na profissão dela, para que lá onde você estiver, você estabeleça o reino de Deus. Mas muitas vezes a pessoa, por ele não entender a natureza do reino, ele não consegue cumprir a missão e o chamado que Deus deu para ele. Então as parábolas, embora elas não sejam simples de entender, mas elas revelam para nós a natureza do reino de Deus. E aí, a próxima pergunta é: por que Jesus contava parábolas? Aqui eu quero que os irmãos prestem muita atenção. Se o Senhor Jesus era o professor dos professores, qual que é o objetivo principal do professor? Ensinar o aluno. Se o Senhor Jesus, ele queria ensinar os alunos, então por que ele contava parábolas, sendo que algumas delas eram difíceis de entender? Por que ele simplesmente não dizia, não falava aquilo que ele queria falar? Por exemplo, na parábola do semeador, por que ele contou a parábola? Ele podia simplesmente falar o assunto: olha, vocês têm que preparar o coração de vocês para receber a semente, que é a palavra de Deus. Mas não, ele contava parábolas. Agora, o por que ele fazia isso? Por dois motivos. O Senhor Jesus contava parábolas, primeiro, para confundir os orgulhosos. Segundo, para ensinar os humildes. Confundir os orgulhosos e ensinar os humildes. No versículo que nós lemos, capítulo 4, irmãos, versículo 1 diz assim: e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão. Quando Jesus fala as parábolas, geralmente ele estava falando para as multidões.
E quando Jesus falava para as multidões, havia ali todo tipo de pessoa. Havia ali pessoas que estavam ali para aprender, para serem edificados. Mas havia uma grande parte que não estava ali para aprender com Jesus. Estava ali por outros motivos. Alguns seguiam a Jesus por causa do pão e do peixe, porque esperavam que Jesus iria dar comida para eles. E um dia Jesus falou: vocês estão me seguindo por causa do pão, da comida que perece, mas não sigam por causa da comida que perece, sigam por causa do pão vivo que eu tenho para vos dar. Então muitas pessoas seguiam a Jesus por interesse, outros seguiam a Ele para tentar achar alguma coisa errada que Ele falasse, para depois o acusarem de alguma coisa que Ele falou. Então perceba que havia muitos orgulhosos que seguiam a Jesus, e por esse motivo Jesus falava por parábolas, para que esses orgulhosos, eles ouviam a parábola, mas eles não conseguiam entender. Eu quero ler com os irmãos um texto muito interessante, Marcos capítulo 7, amados. Marcos capítulo 7, versículo 6, diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Viu aquela frase que a gente sempre fala, para não dar pérolas aos porcos? Pérolas aos porcos é justamente isso. É você querer ensinar algo valioso para quem não quer aprender. É você compartilhar uma coisa tão preciosa como é a palavra de Deus, para uma pessoa que simplesmente não quer ouvir. É lógico que nós, como igreja, presta atenção, nós temos o dever de anunciar a palavra para todas as pessoas. Porém, nós temos que ter a sabedoria para entender que existem momentos que nós temos que nos calar. Porque tem pessoas que não querem ouvir. Tem pessoas que, se você for falar de Jesus para ela, ela vai te ofender. Ela vai querer discutir com você, ela vai querer te atacar. Nesse caso, é melhor você não falar, é melhor você orar por essa pessoa e aguardar o momento certo para que essa pessoa esteja apta para ouvir. Porque caso contrário, você vai estar jogando pérolas aos porcos. Esse tempo atrás apareceu para mim um vídeo no Face de um homem que ele estava fazendo uma live numa praça. E um monte de pessoa passando e ele pregando lá ao ar livre. E ele exortando, falando sobre um monte de assunto, idolatria e todo tipo de assunto, e sentando o cajado, irmão. E aí as pessoas ficaram irritadas com ele. E aí um homem que estava ali sentado, vendendo ali aquelas correntinhas, tipo hippie, né, os irmãos. Ele ficou bravo, falou: ô, rapaz, você quer pregar? Vai pregar para outro lugar, porque eu estou trabalhando aqui, eu não quero ouvir isso daí. Aí ele: não, mas Jesus te ama, e Jesus não sei o que, pregando para o homem não queria ouvir. Ele: rapaz, para, eu não quero ouvir. Ele: não, mas eu vou continuar falando, quero ouça, cadê esse de ouvir? Tira até o texto do contexto, né? O que aconteceu? O homem que estava lá vendendo lá os negócios dele levantou e deu-lhe um cola-brinco no irmão que estava pregando, irmãos. E aí saiu correndo, o irmão saiu correndo. Não é para rir, mas não teve como. E o irmão correndo e pregando, porque Jesus, eu vim aqui que você vai apanhar. E aí, irmão, é uma briga. A pessoa que bateu no irmão está errado. Não pode agredir a pessoa. Só que o irmão também foi imprudente, porque ele estava jogando pérolas aos porcos. Aquele homem não queria ouvir. Então era mais fácil: tá bom, você não quer ouvir, eu vou para outro lugar, eu vou continuar pregando. Nós temos a liberdade de pregar, mas você também tem que ter o bom senso de saber a hora de se afastar. Até Jesus fazia isso, irmão. Quando você lê o Evangelho, tinha hora que as pessoas queriam prender Jesus e ele saía no meio da multidão, ele se ocultava.
Teve um momento que Herodes foi querer falar com Jesus e ele não foi. Mas por que Jesus não foi pregar para Herodes? Porque ele não queria ouvir. Então existem momentos que nós não temos que falar, temos que calar. Então Jesus, ele falava em parábolas justamente por isso. Era o método dele. Porque tinha uma multidão. Mas nessa multidão tinha pessoas que não queriam ouvir. Mas tinham pessoas que queriam ouvir. Então ele falava por parábolas. Porque aqueles que não queriam ouvir, eles não ouviam mesmo. O versículo, veja lá, ó. Vamos lá, Marcos capítulo 4 de novo. Presta atenção, ó. Marcos 4. Versículo 12. Marcos 4, 12 diz assim: para que, vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que se não convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. Esse versículo aqui, irmão, vocês não têm noção como esse versículo é polêmico. Os estudiosos da palavra. Porque está dizendo aqui que Jesus falava justamente para que algumas pessoas não entendessem. Mas Jesus, por que Jesus falava para as pessoas não entender? Será que ele não queria salvar aquelas pessoas? Não, ele queria salvar e ele quer salvar a todos. Mas algumas pessoas não queriam ouvir, então ele contava por parábolas. Porque quem era orgulhoso ouvia, mas não entendia. Ah, não entendi nada que ele disse, deixa para lá. Mas os humildes, eles falavam: opa, o que será que o mestre quis ensinar aí? E aí o humilde, ele buscava entender. Ele ia meditar sobre aquele assunto. Ele iria orar sobre o assunto. E aqui no caso do texto, ele ia perguntar para o mestre: mestre, não entendi, me explica. Ou seja, o humilde, ele se esforçava para entender. E por isso ele entendia as parábolas. Então, isso é o ponto que eu queria frisar para os irmãos. As parábolas nem sempre eram fáceis de entender. Mas aquele que tem humildade para buscar entender, Deus sempre iluminava o entendimento dele e ilumina até os dias de hoje, para que possa compreender a palavra. O versículo 34 diz que sem parábolas nunca falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E aqui eu quero encerrar, irmãos, essa primeira mensagem sobre as parábolas. Nós já entendemos que Jesus, ele falava por parábolas. Era o método dele de ensinar as pessoas. Era uma forma para que ele conseguisse confundir os orgulhosos, mas ensinar os humildes. Mas a gente conclui fazendo a seguinte pergunta: em que lugar que nós estamos? Será que nós somos multidão? Ou será que nós somos discípulos? A multidão ouvia, mas não compreendia. A multidão ficava na superfície, mas os discípulos entendiam e se aprofundavam nos mistérios do reino de Deus. Eu acho essa palavra poderosa. O versículo 11 diz assim: e ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Olha que coisa tremenda, irmão. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Às vezes tem pessoa que fala assim: eu quero entender esse mistério. Não, o mistério do reino de Deus é o evangelho, é a palavra de Jesus. É aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. E eu e você, não importa se você tem um diploma na sua parede, se você é um doutor ou não, se você é uma pessoa que não sabe nem escrever, mas eu e você temos a oportunidade de entender os mistérios do reino de Deus. Os fariseus e os escribas eram doutores, eram homens eruditos, mas muitos deles não entenderam a palavra, porque eles não tinham humildade. É por isso que tem pessoas hoje em dia, amado, que a pessoa, ela olha a palavra, mas ela não entende, ela ouve, mas ela não entende. Ela não aceita, é porque ele não se colocou na posição de humildade para entender. O versículo 11 diz: mas os que estão de fora, todas essas coisas dizem por parábolas. Ou seja, os que estão de fora não entendem o evangelho. Os que estão de fora não conseguem se aprofundar nos mistérios do reino de Deus. O que é os que estão de fora? É os que ainda não entraram para o reino de Deus. Entrar para o reino de Deus
é entregar a vida para Jesus, é ser um discípulo de Jesus. Só tem uma forma de entrar no reino, que é pela porta. E só tem uma porta, e essa porta é Jesus. A porta ainda está aberta, e nós temos a oportunidade de entrar por essa porta, que eu e você que estamos aqui nessa noite estamos dentro. Mas talvez alguém ouça essa mensagem e ainda não entrou. Talvez você até é religioso, mas eu quero te convidar a entrar no reino de Deus, para você entender que servir a Jesus não é religião. Servir a Jesus não é uma placa, não é uma carteirinha, mas é ser discípulo de Cristo, é andar com Ele, é ter humildade para buscar entender a mensagem de Jesus. A multidão seguia Jesus por interesse. Eles seguiam a Jesus porque eles queriam algo, eles queriam uma cura, eles queriam a prosperidade, eles queriam sair da pobreza. A multidão segue por interesse. Assim como tem muitas pessoas que vão à igreja por interesse. Ele vai porque ele quer uma cura, mas depois que ele recebe a cura ele vai embora. Ele vai porque ele quer uma prosperidade financeira, mas depois que ele avança um pouco ele já começa a deixar Deus de lado. Ele vai porque ele quer a cura para uma enfermidade na alma, para uma depressão, para uma ansiedade. Mas assim que ele está bem, ele já deixa as coisas de Deus de lado. Ou seja, é multidão, segue por interesse. Mas o discípulo não, amado. O discípulo ele não segue por interesse. O discípulo ele segue porque ele ama Jesus. O discípulo é aquele que ele abandona tudo para seguir o mestre. Esses homens aqui, os discípulos de Jesus, eles deram uma vida por amor a Cristo. A maioria deles morreu por amor a Cristo. Mas pode ter certeza que agora eles estão no paraíso e eles vão receber a recompensa. O discípulo, ele segue porque ele ama a Jesus. E é isso que nós temos que fazer nesta noite. Que nós possamos ser discípulos de Jesus, amados. Eu quero te convidar nesta noite. Talvez você até hoje fazia parte da multidão. A multidão também seguia a Jesus. A multidão também estava com Jesus, mas tinha um interesse. O discípulo ele não tem interesse, ele ama Jesus. Ele serve a Jesus porque ele ama a Ele. Então que eu e você, amados, possamos ser discípulos. Possamos amar a Jesus de todo o nosso coração. E buscar entender os ensinamentos dEle. E praticar aquilo que Ele ensinou. Não somente entender, mas praticar. Porque foi para isso que Jesus nos chamou. E nesta noite eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Glória a Deus. Nessa primeira mensagem, que foi apenas uma introdução ao tema, mas que nós possamos sair com essa palavra em nosso coração. Jesus nos chamou para ser discípulos. O discípulo, ele tem humildade para aprender. Ele tem interesse em aprender. Que nós possamos ter interesse, amados, que nós possamos cultivar esse interesse pela palavra de Deus, pela mensagem de Jesus. E eu quero orar com os irmãos nesse momento. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te damos graças por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, de ouvir a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, que o Senhor deixou para nós as parábolas, o Seu ensinamento, que muitos não entendiam e ainda hoje não conseguem entender. Muitos não têm humildade nem interesse em entender a Sua mensagem, mas aqui estamos nós. Aqui estamos nós, Pai, para nos colocar à disposição de entender a Tua palavra, de ouvir a Tua voz e de cumprir a Tua palavra. Que o nosso coração esteja pronto, que os nossos ouvidos abertos e que nós tenhamos essa sensibilidade espiritual para ouvir a Tua voz e para aprender contigo. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.